Bom dia, pessoal. A partir desse vídeo nós vamos começar uma nova fase nos estudos da navegação astronômica. Vamos ver a questão de retas de altura do Sol, né? Como que a gente faz isso, de tirar retas, né? Seriam linhas de posição do Sol, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Inicialmente a gente vai ver alguns conceitos, como o ponto geográfico do astro, a questão do triângulo astronômico, né, o triângulo de posição. E para isso eu vou utilizar nosso globo para fazer essa exemplificação. Bom, pessoal, da mesma forma que a gente pode projetar nossas coordenadas geográficas na esfera celeste, a gente pode também projetar as coordenadas horárias, né, do Sol, por exemplo, no nosso globo. Então, nesse caso, as coordenadas horárias, né, ângulo horário em Greenwich e declinação, corresponderiam a um ponto geográfico, né, como se fossem coordenadas geográficas do Sol naquele determinado momento. Então, supondo que o Sol estivesse num determinado momento com um ângulo horário em Greenwich de 15 graus e uma declinação de 20 graus sul, né, 15 graus oeste, 20 graus sul. Isso corresponderia às coordenadas horárias do Sol. Nesse caso a gente poderia chamar de, seria a posição geográfica do Sol nesse determinado momento. Bom, se num determinado momento eu estivesse com o sextante, tirasse uma altura do Sol de 75 graus, então nós teríamos uma distância zenital, quer dizer, a distância angular do Sol até o nosso zênite, de 15 graus, certo? Que seria 90 graus menos a altura. Esses 15 graus a gente pode considerar como sendo um raio, né? Um raio de uma circunferência, onde a gente vai estar posicionado em algum lugar, né? Em alguma tangente dessa circunferência. Bom, então, só para exemplificar, seria mais ou menos isso aqui. A gente teria uma circunferência com um raio de 15 graus, que seria a distância zenital, e em alguma tangente a essa circunferência seria a minha posição. Essa tangente é o que esse segmento de reta a gente chama de reta de altura. Bom, aqui no livro do Huygens, né, capítulo 27, né, que é um livro que está disponível gratuitamente no site da Marinha, né, de Navegação, Arte e Ciência, ele tem uma explicação bem detalhada sobre esse conceito de circunferência de igual altura, sobre o ponto geográfico, que também é chamado de ponto subastral ou ponto subestelar. E aqui ele faz uma explicação minuciosa, né, de como que se chega a esse segmento de reta, né, que seria uma pequena tangência aí nessa circunferência de altura. Bom, para que a gente possa chegar aos elementos para poder traçar uma reta de altura num determinado instante, a gente tem que resolver o que a gente chama aqui de triângulo de posição, onde a gente teria aqui o Z, que seria a nossa posição estimada, nosso zênite, aqui o astro, e aqui embaixo a gente teria o polo, nesse caso que a gente chama de polo elevado, que corresponde ao polo do nosso hemisfério, né, onde o navegante está situado. Então, nesse momento em que se estabelece um triângulo de posição, a gente vai ter já alguns elementos, como as coordenadas horárias do astro, as nossas coordenadas geográficas estimadas, né? Com isso, se eu tenho a minha latitude estimada, eu tenho aqui o complemento da latitude, né, em relação ao polo. Eu tenho aqui a minha declinação do astro, então eu vou ter aqui a minha distância polar, que seria do astro até o polo. E para mim, e também terei aqui esse ângulo que se forma no polo, né, com esses dois lados, que é o ângulo que a gente chama de ângulo no polo. Então eu vou precisar descobrir, por exemplo, esse ângulo aqui que a gente chama de ângulo zenital, para que depois eu possa calcular o azimuth do astro.
A gente vai resolver o triângulo de posição utilizando tábuas astronômicas. Esse daqui é uma delas, né, que é a PUB 249, volume 2. A gente utiliza para Sol, planetas, Lua. O volume 2 seria para latitudes até 40 graus e astros com declinação até 29 graus. Aqui é um exemplo de uma página, né, da PUB 249. A gente tem que entrar com o valor inteiro de latitude e com o valor de ângulo horário local e também com o valor de declinação, o valor inteiro. E a gente vai assumir uma posição de latitude e longitude para que possa obter esses valores inteiros. E aqui a gente vai ter os resultados, né, dos dados que a gente vai precisar para chegar no cálculo do azimuth e da altura, que seria a altura calculada para essa determinada posição assumida, a altura calculada do astro. Então a gente tem esses dados aqui, HC, D e Z, que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Bom, aqui eu tenho um desenho também do livro do Huygens, né, que está lá no capítulo 27, é sobre o triângulo astronômico, né, com todos os dados. Aqui a gente tem o ponto geográfico do astro, que a gente tem a posição assumida, né, que seria onde vai ter o nosso zênite. Então a P chama posição assumida. Aqui o polo elevado, nesse caso aqui seria o polo norte. Aqui meridiano de Greenwich. Então aqui ele está já colocando alguns dados, né, que seria o ângulo horário de Greenwich. Aqui os dados da longitude do observador, né? Aqui o T1, que a gente chama de ângulo no polo. Depois a gente vai ver como que determina esse T1, né, que ele pode ser leste ou oeste, né, porque ele está associado ao ângulo horário local. A gente vai ver essa relação. E aqui nós temos o ângulo zenital. Então, obtendo esse ângulo zenital através das tábuas, a gente consegue calcular o azimuth do astro. Aí finalmente a gente vai chegar nesse desenho, também, né, consta no livro do Huygens, que quando a gente descobre o azimuth do astro, né, em relação ao norte, então aqui seria, aqui está representando o ponto geográfico, né, onde estaria o astro. Então a linha do azimuth, a reta de altura, ela é perpendicular ao azimuth. Aqui também um desenho extraído do livro do Huygens, que seria a folha de plotagem de uma reta de posição, né, de uma reta de altura. Então aqui a gente vê nesse ponto aqui seria a posição assumida e aqui a linha de posição ou reta de altura. Quer dizer, o navegante poderia estar em qualquer lugar dessa reta. Então, quando a gente tira apenas uma reta, não é possível determinar a posição. A gente teria que cruzar com outra reta de outro astro, ou então com uma reta que a gente tenha tirado anteriormente e fazer esse transporte dessa reta anterior. A gente vai ver tudo isso no decorrer dos vídeos.